Bom dia, senhores, ou boa tarde, dependendo do horário em que estejam assistindo. Hoje, então, é a nossa penúltima aula. Eu ainda vou falar sobre mais um assunto na próxima aula e depois vou reservar o restante das aulas para resolução de exercícios. Tá legal? Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre alguns assuntos relacionados à rotação, certo? A dinâmica da rotação, ok? Nós vimos nas aulas anteriores a definição de torque, né? E suas aplicações no, no, né? Nos cálculos relacionados ao desempenho de um motor, de uma embarcação ou não, na própria estabilidade da embarcação. E agora nós vamos ver como que como que funciona, né, a dinâmica de um corpo que gira. Basicamente é isso que nós vamos ver. Tá legal? Vamos fazer considerações de energia também e, e mais algumas coisas, tá legal? Bom, primeiro vamos relembrar então que um corpo qualquer que gira, né, um ponto qualquer que faz um movimento circular, ele pode estar sujeito à aceleração tangencial e aceleração centrípeta. Se ele gira com velocidade constante, vocês na prova vocês demonstraram, vocês verificaram isso, se ele gira com velocidade constante, significa que ele só tem aceleração centrípeta. Porém, o caso mais geral é que ele pode ter também uma aceleração tangencial, que faz ele, digamos assim, girar cada vez mais rápido, né? Certo? Bom, e como que isso está relacionado com o torque? Primeiro, a gente tem que lembrar que quando a gente fala de aceleração, a gente precisa saber que para cada aceleração que eu vejo é porque existe uma força resultante atuando naquele ponto, naquele corpo, seja lá o que for. Só assim aquele corpo vai ser acelerado. Isso é o que diz a segunda lei de Newton e até agora ninguém demonstrou o contrário. Então é o que nós aceitamos. Para todo, para sempre que existe uma aceleração é porque existe uma força atuando. Tá legal? Bom, como nós vimos, então, o corpo girando ele tem aceleração centrípeta e aceleração tangencial. Agora, nós vimos que o torque, o que é o torque? O torque é o produto vetorial entre a distância ao eixo, em torno do qual o corpo está girando, é o produto vetorial entre essa distância, esse vetor que a gente chama de vetor R, e a força, certo? Tudo bem? Agora, nota que, olha para essa aceleração aqui. Se você olhar para a aceleração centrípeta, você vai logo identificar a força centrípeta, a força que produz essa aceleração. Você concorda comigo? Concorda, né? Ok. Nós vimos que como F é igual a ma, então significa que F tem sempre a mesma direção e sentido que A. F, nós vimos isso também, sempre aponta na mesma direção e sentido que A. Ou seja, se eu tenho uma aceleração nessa direção e sentido, eu tenho também uma força nessa direção e sentido. Agora, se você pegar o produto vetorial entre o vetor R e o vetor F, você vai ver que isso dá quanto? Quanto vale o produto vetorial entre dois vetores que são colineares? Não é produto escalar, produto vetorial. A gente viu, se vocês não se lembram, relembrem, que se eu tenho um produto vetorial, o valor dele é máximo quando os vetores são perpendiculares.
ao contrário do produto escalar, que é zero. No caso do produto vetorial, ele é máximo. Porém, quando esses vetores são colineares, esse produto é zero. Ok? Diferente do produto escalar, que é máximo, quando os vetores são colineares. Nesse sentido, então, a gente pode afirmar que o torque da força centrípeta é R vetor F, que dá sempre zero. Por outro lado, eu tenho a aceleração tangencial. Essa não, essa é totalmente perpendicular ao vetor R, né? Então, isso quer dizer que a única força no movimento circular que produz torque é uma força tangencial. Ok? E como nós vimos, a força tangencial ela é igual a massa vezes a aceleração tangencial. Nós vimos também, não se preocupem com esse versor aqui, unitário, ele só está dizendo a direção da aceleração tangencial, que ela é a mesma da velocidade, que é tangencial à trajetória, e esse versor aí unitário, φ, é um versor de coordenadas cilíndricas que denota a direção de um vetor que gira em torno de um eixo. É isso que ele quer dizer, tá? E a aceleração, então, como nós vimos, a aceleração tangencial, ela é a aceleração angular vezes a distância r. Ok? Então fica assim, ó, o torque resultante. Se isso aqui, como nós vimos, um corpo rígido, ele é formado por várias partículas, né? Várias partículas que a gente chama de partículas I. Cada partícula é uma partícula Izinha. Aqui eu peguei uma partícula delas. Certo? Mas tem várias aqui. Que para a notação não ficar muito pesada, eu não coloquei. Qual é o torque resultante? Então, o torque resultante é o resultado da soma de todos os torques em cada partícula I. Então, eu somo aqui, tau I é igual ao somatório, que é. Agora, olha aqui que interessante. Como R é sempre perpendicular, nesses casos, à força tangencial, né? O R é sempre perpendicular. Então, eu posso simplesmente dizer que é R vezes F. Não preciso colocar o seno aqui, porque o seno desse ângulo, como o ângulo é 90 graus, o seno é 1. Foi isso que eu fiz aqui, tá? Então, isso é igual. Aí você então substitui F por M. E aí, olha que interessante, como A é igual a alfa vezes R, então eu tenho que alfa vezes R vai ficar um R ao quadrado aqui, né? Um M repete. Então vai ficar um somatório. E o alfa, ele não tem índice. Vocês se lembram? Busquem relembrar isso. As variáveis angulares, elas independem da distância ao eixo. Elas são fixas. Elas independem. Então, se um corpo está girando, o que vai mudar é a velocidade ou a aceleração linear dele. Mas a aceleração ou velocidade angular, ela vai ser independente da distância ao eixo. Por isso que não tem o índice I aqui. Porque todas as partículas num corpo rígido que gira, elas vão girar com aceleração alfa. Mas agora, quem é esse somatório de I, MI, RI ao quadrado? Nós vimos em algum lugar. É exatamente ele, o momento de inércia. Então isso demonstra a segunda lei de Newton para as rotações, ó, que o torque é igual a momento de inércia vezes aceleração angular. Vocês se lembram quando eu falei sobre o momento de inércia, que ele é o análogo à massa inercial? Torque está para força, como momento de inércia está para a massa inercial, como aceleração angular está para a aceleração. Então, F igual a ma, como tau igual a I alfa. É isso, tá certo? E o que isso quer dizer?
na nossa realidade, na nossa física. Isso quer dizer que um torque resultante sobre um corpo produz uma rotação. Exemplo, quando eu dou essa aula em sala de aula, fica bem ilustrativo, porque eu vou na porta lá da sala e aplico um torque na fechadura, na maçaneta, né? E aí eu mostro para vocês que a porta ela gira. Então a facilidade ou dificuldade que a porta oferece ao giro tem a ver com o aumento de inércia da porta. Como em geral as portas são retangulares, então todas elas têm o mesmo um momento de inércia bem parecido. Mas agora também outra coisa influencia, a distância, né? Se eu empurro a porta mais para a sua extremidade livre, ou seja, aquela que não está presa ao eixo, maior é a facilidade que eu tenho para abrir ou fechar a porta. É por esse motivo que as maçanetas estão lá nas outras extremidades, em vez de estarem perto do eixo em torno do qual a porta gira, né? Ou em torno do qual a porta está presa. Já repararam isso? A maçaneta está lá na outra extremidade. É por isso. Agora, se você tiver aí no seu alojamento, na sua residência, quiser fazer um teste, tenta empurrar a sua porta perto lá da onde ela está presa, né? Do eixo onde ela está presa. E vai se distanciando. Você vai ver que você vai ter uma... À medida que você vai distanciando desse eixo, você vai tendo uma facilidade maior em empurrar a porta. É isso que essa lei quer dizer. Tá? Certo? Porque quanto maior a distância, maior o torque. Para um dado momento de inércia daquela porta, ele vai produzir então uma aceleração maior. Ok, senhores? Tudo certo? Então isso é a nossa segunda lei de Newton para rotações. Então aqui eu uso um exemplo, tá legal? Vocês podem ficar tranquilos que essa semana ainda eu vou gravar, eu vou conseguir usar umas mesas lá, uns quadros digitais e vou gravar, vou resolver alguns exemplos dos slides aqui que eu prometi para vocês e vou cumprir, tá? Porém, eu peço que vocês vão tentando resolver isso por conta própria, esses exemplos por conta própria. Então aqui nós temos o exemplo de um cabo. A figura mostra um cabo que é enrolado em torno de um cilindro sólido uniforme, que pode girar em torno do seu eixo. Tá? O momento de inércia de um cilindro é m vezes r ao quadrado, né? Onde r é o raio do cilindro e m é a sua massa total. O cilindro possui um diâmetro 0,120, massa 50 kg, o cabo é puxado com uma força igual a 9 newtons. Supondo que o cabo seja desenrolado sem se dilatar e sem deslizar, qual é a aceleração? Então isso aqui você vai aplicar simplesmente a segunda lei de Newton para as rotações, tá legal? E aqui também. Ache a aceleração do objeto usando as considerações, né, que a gente viu até agora. Ok? Bom, nosso segundo assunto é a rotação em torno de um eixo que é móvel. A gente viu, agora a gente falou só no movimento de rotação, certo? A gente falou sobre torque, momento de inércia, tudo sempre considerando o movimento de rotação e sempre considerando em torno de um eixo que está fixo. Só que quem já brincou, já rodou um peão, por exemplo, ou mesmo, sei lá, um giroscópio ou algo do tipo, sabe que um movimento ele não é de rotação em torno de um eixo, ele não é necessariamente sempre em torno de um eixo fixo. Vocês querem um exemplo muito banal, muito claro, muito simples
A roda de uma bicicleta. Já pararam para pensar? A roda de uma bicicleta. O eixo em torno do qual a roda está girando, ele é fixo? Ele é parado? Não, né? Enquanto a roda gira, a bicicleta se locomove. Então o eixo está se deslocando, certo? Por isso nós podemos dizer, eu já falei, mas vou repetir, que o movimento geral ele é sempre uma composição entre o movimento de rotação e o movimento de translação. Aqui essa figura mostra exatamente o que eu acabei de dizer. O movimento real, se você jogar um bastão, tentem fazer isso em casa, jogar um bastão, alguma coisa. Só toma cuidado para não quebrar nada em casa. Se você jogar um bastão, você vai ver que ele vai fazer um movimento desse tipo. Ele pode girar mais vezes, dependendo de como você jogue. Mas, enfim, ele vai fazer um movimento mais ou menos assim. Esse movimento é um movimento geral, ou movimento real do bastão. Acontece que na natureza existe uma facilidade enorme. É como se a natureza tivesse nos dado vamos dizer assim, uma chance de tentar descrevê-la de alguma forma. A natureza disse assim pra gente: olha só, o movimento é complicado, mas eu vou ajudar vocês. Esse movimento complicado sempre pode ser separado num movimento de translação e no movimento de rotação. E aí, voilá, a gente consegue descrever os movimentos. Então, se você olhar esse objeto, você vai ver que ele tem um movimento de rotação em torno do seu centro de massa, certo? E ele tem um movimento de translação. Tá vendo? Aqui foi decomposto. Ó. É isso mais um movimento de translação do centro de massa. Certo? E para esse movimento, olha que interessante. A natureza diz que a energia cinética, ou seja, aquela energia estocada no movimento desse objeto, uma parte dela vai ser estocada na forma do movimento de translação e a outra parte vai ser estocada no movimento de rotação. Certo? Não é mais só meio de mv ao quadrado, como a gente via com um bloco se movendo, por exemplo, ou um projétil. Mas agora a energia cinética ela tem duas componentes. Uma devido à rotação e outra devido à translação. Tá legal? E a demonstração disso é relativamente simples. Eu coloquei aqui, né, nos meus primeiros anos aí de Ciaga, eu me esforçava para demonstrar isso matematicamente, mas eu acho que vai ser mais produtivo se eu deixar vocês escolherem quem quiser acompanhar essa demonstração e quem não quiser. Tá legal? Esse tipo de demonstração, eu volto a frisar, eu não cobro na prova. Mas é sempre bom a gente entender, porque não veio do nada. Por que é assim? Por que é assim? Não é do nada que é assim. Tem um motivo. E a gente demonstra aqui. Tá legal? Então, tudo começa em você separar o vetor velocidade de uma partícula que esteja girando, né? Mas essa partícula está girando, mas também ela está se transladando, né? Então você pode separar essa velocidade em duas. A velocidade em relação a um determinado referencial que esteja em repouso. Qual vai ser a velocidade dessa partícula? Vai ser, nota, se eu estou no referencial que está em repouso, por exemplo, eu joguei aquele bastão. Eu, olhando para o bastão, eu estou em repouso.
o bastão vai ter em relação a mim um movimento de translação e um movimento de rotação, certo? Bom, então nesse caso, em relação a mim, o bastão vai ter uma velocidade do centro de massa, que ele vai fazer aquele arco assim, né? Essa velocidade, e uma velocidade interna, que é uma velocidade então, voltando, tive que dar um pause, mas tudo certo. Voltando aqui. Essa velocidade interna, ela é a velocidade em relação ao centro de massa. Então, imagina, é o que nós discutimos, né? Você tem dois referenciais. Um é o referencial que está em repouso. Enfim, um referencial inercial que esteja em repouso. Outro é o referencial do centro de massa. Tá certo? Então, se uma partícula está girando em torno do centro de massa, então essa velocidade V' aí é a velocidade que ela tem, está representada aqui na figura, em relação ao centro de massa. Tá legal? E aí, como energia cinética, né? Se eu estou no referencial em repouso, eu vejo uma dada energia cinética com a velocidade em relação ao meu referencial. Essa velocidade, então, vai ser, né, meio de mv ao quadrado. E quando eu faço, então, substituo esse v aqui por essa soma, e faço produto escalar, eu tenho esses três termos aqui. Um termo quadrático na velocidade do centro de massa, o outro termo quadrático na velocidade interna, ou seja, a velocidade em relação ao centro de massa, e uma velocidade cruzada, um termo cruzado aqui, nas duas velocidades. Isso tudo pela matemática. Então, a energia cinética fica assim. Se eu pegar e somar todas as energias cinéticas, né, do corpo como um todo, eu tenho isso. A gente já viu que essa velocidade aqui está girando assim, ó, nesse círculo aqui, em torno do centro de massa, essa velocidade V'. A gente viu então que ela pode ser escrita como ômega-r, como ela está ao quadrado, ômega ao quadrado, ri ao quadrado. Nada demais, então a gente vai pegar e substituir aqui. Certo? Tudo bem? Agora, nota o seguinte, ó. Então vai ficar meio da massa total vezes... nota. Por que a massa total? Quando eu pego a energia cinética total do corpo rígido, se eu somar aqui, vocês vejam que o centro de massa não tem um índice I. Isso só estou entrando nas filigramas matemáticas, né? O centro de massa ele não tem a componente I. Isso significa que ele fica em evidência aqui nesse somatório. Mas quando você soma todas as massas I, né, de um corpo extenso, você tem a massa total. Então, é por isso então que fica assim, ó, esse primeiro termo fica meio de m total vezes a velocidade do centro de massa ao quadrado. Perfeito. Essa é justamente a energia cinética relacionada à translação. O último termo é o termo que a gente viu, que tem um V' aí aqui, né? Vocês podem retornar no slide anterior e ver. E a gente chama de MIRI, ômega ao quadrado, que nada mais é do que o nosso... Essa soma aqui de MIRI ao quadrado, a soma em I, é o nosso momento de inércia. Então fica meio de I ômega ao quadrado. Esse último termo é a energia cinética relacionada à rotação. Agora acontece uma coisa. Esse termo cruzado aqui, do produto escalar da velocidade do centro de massa com a velocidade interna, ou seja, aquela de rotação em torno do centro de massa, como esse VCM aqui ele não tem índice I, eu tiro ele do somatório e faço o produto escalar com essa soma aqui. Agora eu deixo isso aí para o pessoal que quer se aprofundar um pouco mais. Eu deixo para vocês pensarem e meditarem por que essa soma aqui dá zero. Tá certo? Mas o fato é
essa soma aqui, quando eu somo, né, faço somatório para calcular a energia cinética total, isso aqui dá zero. Vou dar uma dica. Se você divide isso pela massa total e busque entender o que é esse termo aqui, esse somatório dividido pela massa total. O que seria isso? E aí você vai entender por que isso é zero, certo? É um desafio aí que eu deixo para vocês. Então, finalmente, nós demonstramos aquela relação. A energia cinética é a translação mais a rotação. E está demonstrado, ok? E aí vem algumas, como eu falei da bicicleta, né? Vem algumas aplicações. Por exemplo, um rolamento, né? Onde não tem deslizamento. Então, quando você tem algum objeto que esteja rolando, uma condição inerente ao rolamento sem deslizamento é que a velocidade do centro de massa seja igual a R, onde R é o raio do objeto, né, que esteja rodando, vezes a velocidade angular. Por que essa condição? Porque aí eu garanto que eu não tenho derrapagem. Em todos os pontos de contato com o solo, essa velocidade é zero. A velocidade relativa entre o objeto e o solo, ela é zero. Então notem aqui, ó. Notem por essas figuras aqui. Como eu falei, então, aqui nós mais uma vez separamos o movimento em centro de massa e rotação. Então, ó, se eu tenho, imagina que isso seja a roda de uma bicicleta, né? Uma bicicleta andando no chão. Então, a gente separa, né? Então, ela tem todos os pontos dela se movimentam. É como se fosse, a gente pode pensar nesse momento, né, como se fosse uma caixa ou um bloco, né? Todos os pontos têm a mesma velocidade, né? Que velocidade é essa? A velocidade do centro de massa. Só que o rolamento, ele é essa translação, aí você pega e soma com a rotação. Gostaram da demonstração? Ó? Translação, soma com a rotação. Se fosse só a rotação, estaria assim. Se fosse só a rotação, estaria assim. Mas ela está assim, ó. Então é uma soma das duas. E quando você soma as duas, o que nós temos? Uma rotação com velocidade angular ômega. Agora acontece que, para que não haja deslizamento, então essa condição tem que ser satisfeita. E aí olha o que acontece. Agora nos pontos aqui, eu tenho uma velocidade V2', que eu não sei qual é, né? Uma velocidade V3' no ponto 3 para cá, igual à velocidade do centro de massa. Uma velocidade V4' para cá, certo? E uma velocidade menos, né, oposta no ponto 1 à velocidade do centro de massa. V2' e V4' tem o mesmo módulo da velocidade do centro de massa, só que eles apontam para cima no ponto 2 e para baixo no ponto 4. Por esse motivo, então, quando eu somo, eles formam, esses dois pontos aqui formam um ângulo de 45 graus. Por quê? Porque eu tenho a soma, o vetor resultante é a soma de dois vetores de mesmo tamanho. Nesse ponto aqui, eu tenho dois vetores de mesmo tamanho, mas eles estão apontando na mesma direção. Então, vai dar 2 centro de massa. E nesse ponto de contato com o chão, né, a roda fica instantaneamente em repouso, né, em relação ao referencial que está observando essa bicicleta andando. Então, essa é a condição de rolamento sem deslizamento. Ok, senhores? Aqui eu deixo um exemplo para os senhores resolverem, de um ioiô caindo, chamado ioiô primitivo, certo? Um outro exemplo, esse exemplo aqui é muito interessante. São objetos de diferentes formas
caindo, ou rolando num plano inclinado. Se eu tenho, imagina esses objetos, eles têm todos a mesma massa. Agora, imagina se fosse um bloco. Se eu pegar vários blocos e deixá-los deslizarem no plano inclinado, todos eles vão cair ao mesmo tempo. A pergunta que eu faço é, em relação a esses objetos aqui, vocês acham que todos vão cair ao mesmo tempo? Sim ou não? Para você responder essa pergunta, antes de fazer qualquer conta, ele pergunta qual é a forma do corpo que alcança primeiro a parte inferior do plano inclinado. Pensa no seguinte, a energia cinética, primeiro, para chegar ao final do plano inclinado, vai chegar primeiro aquele que tiver a maior velocidade, né, de translação. É o que vai chegar primeiro, certo? Em outras palavras, vai chegar primeiro o que gastar menos energia para rodar e mais energia para transladar. Vocês concordam comigo? Então, com esse raciocínio, você já pode deduzir, só olhando para alguma característica, que vocês vão ter que pensar qual é, de cada um desses corpos. Vocês vão olhar para alguma característica e vão, sem precisar fazer conta, vão tentar deduzir qual desses corpos vai chegar primeiro na parte inferior do plano inclinado. Ok, senhores? Bom, aqui eu resolvo um exemplo de segunda lei de Newton para um ioiô primitivo, né? Onde vocês vão usar equações de translação e de rotação. E no final, olha que interessante, a aceleração desse ioiô ela é menor do que a aceleração da gravidade. Né? Porque 2/3 de G é menor do que G, que seria 3/3 de G. 2/3 é menor do que 3/3, que é o próprio G. Né? Eu vou resolver também essa com calma, não vou resolver aqui, por questões didáticas, eu não vou fazer isso aqui agora. Mas o fato é que a gente vai chegar num resultado, ó, eu posso chamar a atenção para esse resultado. A aceleração é menor do que se ele estivesse caindo livre. E se você tiver um ioiô em casa, tenta fazer esse experimento, né? Desenrola o ioiô. Eu acho que nenhum de vocês deve ter ioiô em casa, mas se por acaso tiver, desenrola o ioiô e deixa ele cair livremente. Depois você enrola ele todo e deixa ele rolar. Você vai ver que, se você já brincou com o ioiô alguma vez na sua vida, você vai ver que ele vai cair uma aceleração menor do que se ele tivesse em uma queda livre. Por que disso? De novo, porque parte da energia ele está gastando para rotação. E a outra parte da energia que ele está gastando para translação. Tá legal, senhores? Eu vou resolver esse exemplo aqui com vocês e vários outros, tá? Vou gravar algumas videoaulas só com resolução de exemplos que eu passo nos slides. Mas é isso, tá? Bom, eu acho que por hoje é só. Temos mais uma aula. A gente vai falar sobre trabalho e potência no movimento de rotação. Espero que tenham gostado e até a próxima.